mystery here. Há um quarto mistério aqui. I showed you in symbol. Now, Tenho-lhes mostrado em símbolos. John, I don't know whether you understood or not, but here, Agora, João, não sei se você entendeu ou não, wrote down what he saw, but it was a mystery. mas ele anotou o que ele viu, porém era um mistério. So he wrote what he saw. Então, ele escreveu o que ele viu. The lamb was breaking the seal, and God still wasn't going to reveal it. O cordeiro estava rompendo os selos e Deus ainda não revelaria. It was left for the last days. Foi deixado para os últimos dias. Bem, See? Now we had symbols, and we probed at it and done very good sometimes, see? agora temos tido os símbolos e provamos isso às vezes com bons resultados. Veja. But we know it's moved right on. But Mas nós sabemos que isso progrediu. now in the last days, we can look back and see where it has been. Mas agora, nos últimos dias, nós podemos olhar para trás e vermos o que tem estado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Lucas, capítulo 24, verso 28. São Lucas 24, verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Grande Criador, te adoramos porque Tu és maravilhoso. A nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, está na Sua mão. O Senhor é quem controla todo o Seu povo. Por isso aqui estamos pedindo que mais uma vez o Senhor possa falar em nosso coração com a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ele sabia que ele era Deus. Em cada tempo tem que aparecer os impostores, porque cada grupo tem que ter seu próprio líder. Perguntas e respostas sobre os selos, 222, na antiga tradução. As abelhas têm seu líder, os patos têm seu líder,
e o povo de Deus também tem seu líder. E é interessante que todos ficam em torno de um líder. E se você notar a vida natural também, os homens na política, sempre eles estão em torno de um líder. Depende de um líder. É alguém que é capaz de liderar. A vida espiritual, o povo de Deus também tem líder. Agora, chamar Pedro de um líder, o homem não sabia escrever direito, era inculto, e assim mesmo ele era um líder. Deus tinha um líder para a sua igreja. Naquele dia, após o Calvário, e sempre aparecem os impostores. E os impostores, a maioria das vezes, eles manifestam dentro da própria mensagem. Era dentro do grupo de Jesus. Foi dentro do grupo de Moisés que apareceu. E assim, dentro do grupo de William Branham, dentro do grupo do pastor Joaquim Gonçalves, dentro do grupo do Osmar, e assim vai seguindo. Os impostores, é difícil as pessoas entenderem, mas Deus, quando dá uma mensagem para um homem, aquele homem está limitado ao que Deus deu. Ele não pode fazer nada mais do que aquilo que Deus deu para ele. É o que Deus tem dado, então ele vai e vai cumprir com aquela mensagem que Deus deu para aquele homem. Mas não pode passar e não pode ficar aquém. E todos os demais sempre seguem aquela pessoa, porque ela é limitada também. Todos nós somos limitados. Por isso Deus, cada vez que faz um trabalho, tinha centenas, milhares de homens, mas ele usou um Irineu. E assim por diante. As demais eras tiveram centenas de homens, mas Deus usou um Martim. Todos diziam, somos de Deus. Mas se tivessem luz no dia, eles veriam que era Martim, que tinha a palavra, era Irineu, era Paulo. Você pode ver que Deus precisou colocar Pedro para os judeus e Paulo para os gentios, porque Deus não pode ter dois homens trabalhando ao mesmo tempo. Se são duas nações, então cada um para uma nação. Aí Pedro foi para os judeus, Paulo foi um profeta e apóstolo aos gentios. Esta é a maneira de Deus trabalhar. A única vez que nós vemos na Bíblia Deus usar dois grandes ministérios é em Apocalipse 11, Moisés e Elias. E quando o irmão Branham veio, o irmão Branham disse que Deus falou para ele falar para nós que eram dois homens. É a única vez que você encontra na Bíblia. Sempre Deus usou um, depois o outro. Ele usou Enoque, depois de Enoque, aí vem Noé. E assim por diante. Ele usou Jesus, depois de Jesus, aí vem Pedro. Ele usou Pedro até certo ponto, aí já Deus teve que pegar Pedro, agora você vai para os judeus, deixa aqui, que Paulo é o apóstolo e profeta aos gentios. E sempre quando tem dois, e se for para dar algum problema, Deus separa eles.
E Deus pegou Paulo e Barnabé. E logo separou Barnabé. Paulo ficou sozinho outra vez. Nunca mais a gente escuta falar em Barnabé. Um grande homem. Mas agora Deus estava fazendo um trabalho através de Paulo. Mas eles eram profetas. Mas durante as eras, eles não eram profetas, eram mensageiros. E ao ponto de certos mensageiros, a gente percebe pela história que nem tinham sua esposa convertida. Você sabe no caso de Wesley, John Wesley. A esposa dele perseguia o ministério dele. Isso é o que a gente vê acontecer. Mas o homem era o escolhido. Se alguém quisesse pegar o Wesley e dizer para ele, olha, você está contrariando 1 Timóteo, Tito, que você tem que ser marido de uma só mulher, e a mulher tem que estar em obediência, mas a sua mulher faz campanha contra o seu ministério. Já pensou bem? Se tivesse alguém para dizer, você não pode fazer esse trabalho, é que Deus estava usando John Wesley e não adiantava os outros. Para quem conhece mais da história, eu conheço muito pouco, mas tinha o Carlos Wesley, que era seu irmão, tinha outros homens naquele dia, mas John Wesley foi escolhido por Deus para aquele trabalho. Aí logo aparecem os impostores, aqueles que não querem ouvir a mente de Deus naquele dia. Sempre aparece. Deus não está esparramado em 3, 2, 3, 10 homens. O povo deveria entender isso. Deus só se esparrama na igreja. Mas na questão de Deus falar, de Deus dar uma mensagem em cada época, Deus só usa um homem, porque passou de 1, 2, já é confusão. Nunca 2 homens têm mente igual. Pensam diferente. Assim como no lar, marido e mulher não pensam igual. Ainda a Bíblia diz que é para ela sujeitar o marido. Quer dizer, aí sujeita o pensamento do marido, mas é difícil elas fazerem isso. É difícil a mulher seguir a Bíblia. Então, por mais que tenha mulher na igreja, você acha que eu falo? Fique quieto. Por mais que tenha mulher na igreja, é difícil ter muito no céu. Isto é por falta de seguir o líder. Agora, se o seu líder não pensa bem, se o seu marido não tem o juízo no lugar, então ele não é Cristo. Mas se ele tem, se ele pensa a mensagem, se ele pensa em Deus, se é a palavra do dia, se é a revelação, então o seu pensamento deve estar ligado com ele. Assim é o pastor e a igreja. Tem gente que não é membro do meu ministério, que só é membro do meu ministério quem me escuta. Nós podemos dizer, mas são membros. Assim é marido e mulher. Olha, mas ela é a esposa do fulano de tal. Mas ela o escuta? Ela faz o que diz a Bíblia? Ela o reverencia? Ela o ouve? Ou ela domina? Bem, ela diz ser esposa, mas não é ainda. Tem que haver uma concordância, porque Deus trabalha com um. Eva devia ouvir Adão. Adão devia ouvir a Deus. O que aconteceu foi que Eva ouviu a serpente. Adão ouviu a mulher. E agora, quem ouviu Deus? Como Deus vai falar? Não tem mais ninguém.
Deus teve que descer outra vez. Não tinha um homem para ouvir sua voz. O homem que ele tinha perdeu o livro, perdeu o poder, perdeu a autoridade, porque ao invés de ouvir a Deus, ouviu a mulher e caiu. A mulher, ao invés de ouvir o marido, ouviu a serpente e caiu. A serpente já ouvia mesmo a Satanás, porque era uma encarnação de Satanás. Então você, quando encontrar com a palavra, você tem que saber se aquela palavra é Deus ou não. Se aquilo é de Deus ou não. Você tem que ter segurança daquilo. Você encontrou com Deus ou com o diabo? Porque não tem meio termo. Ou é Deus ou não é Deus. Ou é marido ou não é marido. Ou é pastor ou não é pastor. É o líder no lar, é o líder na igreja, é o líder espiritual, que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não trabalha sem ser através do homem. O profeta diz: o Espírito Santo é o profeta da era, mas ele não trabalha se não for através do homem. Se Deus tem que trabalhar em qualquer tempo, ele nunca usou e não vai usar meia dúzia de homens. E a nossa dificuldade é de ver isso, porque existe a obra dos nicolaítas, que é um homem sobre os outros. Existe a obra de Deus, que é um povo ouvindo um homem, apenas com uma mentalidade. Uma igreja com uma mentalidade doutrinária, sentimental, espiritual. Do contrário, você vai ver que vai dar problema. A igreja é a mulher com sentimento por outro homem. Vai dar problema. É adultério. A igreja por sentimento de outra pessoa, sem ser a manifestação de Deus no dia. Mas se nós pudéssemos entender, mesmo sendo mensageiros das eras, ali estava Deus para resolver o problema daquele dia em segredo. E já uma mensagem dita anteriormente: somente vou revelar o que eu estou fazendo encobertamente dentro das 7 eras, no dia que manifestar o 7º anjo. Aí eu vou revelar. Mas enquanto não manifesta o 7º anjo, Deus vai fazendo as coisas encobertamente. Fez com Paulo, deixou o alicerce. Fez com Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e deixou todo o alicerce. E se a coisa caiu, ele diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí ele mandou um profeta. Veio um profeta, restaurou tudo. Irmão Branham não deixou nada para trás. Eu vou te dizer claro: o espírito de Elias não deixou nada para trás. O que tinha que ser restaurado, restaurou. Agora a igreja que tem que reconhecer o que Deus fez e tomar aquilo. É como no lar. A mulher tem que reconhecer o marido que ela tem e tomar o que aquele marido dá. A igreja tem que reconhecer o pastor que tem e tomar aquilo que aquele pastor dá. Se você pega aquilo e mistura com outros pensamentos, então aquilo perde o valor, o efeito, e a igreja fica sem poder. Então a gente tem que estar pensando como Deus pensa em cada época, e Deus toma cada homem que, vocês me desculpem, mas quase nem a gente crê. Porque Deus tomar um Pedro para ser líder e largar o doutor Lucas, parece que não estava bem. Quer dizer, a gente quer ensinar Deus. Você pega para andar com Pedro. João andou com Pedro. E daqui a pouco, o moço lá na porta do templo chamado Formosa foi curado, abençoado. E os dois eram iletrados. Parece que não dá certo para andar com o outro.
Porque sábio anda com sábio. E os iletrados andam com iletrado. Parece que o caminho é assim. E Deus toma esse tipo de homem para ser líder do seu povo. Irmãos, em toda a época foi assim. Vamos chegando na época do irmão Branham, parece também para os grandes dos Estados Unidos, para as pessoas formadas, estudadas, para os teólogos dos Estados Unidos. Não podia ser o homem Branham. O homem não tinha o que eles tinham, mas o homem tinha mais do que eles tinham. Certo? Não tinha o que eles tinham nos seus conhecimentos de estudo, mas tinham mais do que eles tinham na revelação. Aquilo que nem passava perto da mente deles, aquele pequeno homem tinha uma revelação para poder ensinar aos outros. Mas os Estados Unidos, o que eu tenho lido as mensagens, a gente tem visto, eles não puderam se abaixar e receber o homem que Deus enviou para eles. Aquele é o homem que Deus enviou na era. Hoje nós temos que viver com aquilo que o irmão Branham pregou. Você sabe o que viveu 7 eras da igreja? Com aquilo que Jesus fez e os apóstolos pregaram. É isso que fez, foi a vida da igreja. Por que a igreja perdeu a vida? Porque ela perdeu os apóstolos e os profetas. E a pedra principal da esquina, eles deixaram de lado. Então a igreja ficou inoperante. Aí Deus levanta um profeta. Todos deveriam dar ouvido e ver Deus operando através daquele homem. Não importa se ele é feio, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, seja o que for. Se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é vermelho, não importa. Se Deus está usando, então nós precisamos de capacidade de Deus para poder abaixar onde Deus está. Porque Deus não é aquilo, você tem que subir aqui onde eu estou. Não, isso é o homem. Deus diz assim, você tem que descer aqui onde eu estou. Com Deus você não vai para cima, é descendo que se sobe. E a gente tem que aprender isto. E aí vem o respeito para o líder, aquele que Deus colocou no nosso lar, como pai, como marido, aquele que Deus colocou na nossa igreja, para nos liderar com a palavra. O que faria eu, sendo um líder, que não tivesse a palavra da hora de Deus? Não adiantaria nada eu ser líder, simplesmente eu teria um título, e não poderia anunciar o que Deus tem para aquele dia, porque não consegui baixar onde Deus está, receber sua palavra, sua mensagem. Não consegui. Não sou o líder que o povo precisa. Deus sempre tem alguém no dia para poder ensinar o seu povo, seja apóstolo, seja profeta, seja pastor, seja evangelista, seja mestre. Efésios 4:11 vai cumprir em algum lugar. Tem que ter um povo que se sujeite à Bíblia. Pois tem que ter uma família que se sujeite a um cabeça, a um orientador. Você já pensou bem se o pai de família fosse orientar, o filho mais velho chegava e dizia, não é assim não. Esse lar não seria um lar, seria uma bagunça. Esse marido, ele vai orientar o filho, a esposa passa na frente e diz, não é assim não. Outro lar que é uma bagunça. Se há um pastor, mesmo cego, se a mensagem daquele pastor não preenche os requisitos da mensagem do dia,
da palavra revelada na hora que você vive. Se aquele ministério não lhe oferece aquilo que você deseja, então não fique nele. Porque se você ficar ali atrapalhando aquele ministério, é pior para você. Você não fique ali. Nós temos que ouvir a voz do anjo de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Você tem que ouvir. Agora você tem que identificar o verdadeiro pastor e o falso pastor. Você tem que identificar a verdadeira mensagem e a falsa mensagem. Você precisa identificar o verdadeiro líder e o falso líder. Você precisa identificar o verdadeiro marido e o falso marido. E se Deus é o cabeça da igreja, sempre Ele fala através de alguém. O Espírito Santo é o cabeça do nosso ministério, mas Ele tem que falar através de alguém. E para entregar a mensagem que estamos entregando nesse dia, o que adianta, senhor impostor? Você ouviu a mensagem, você creu nela e agora cospe no prato que você comeu? Seu impostor, dentro da própria mensagem. Na terceira etapa, porque o que eu fiz na primeira e segunda, eu não fiquei lá cuspindo no prato deles. Eu saí. Eu tomei minha posição com a palavra do dia. Se eu não posso pregar essa mensagem dentro de uma igreja, então Deus te abençoe, estou indo embora. Se eu não posso crer que o último eleito já entrou, que os selos já foram revelados, que o novo nome foi manifestado num homem nesse dia final, se eu não posso crer, Deus te abençoe, estou indo embora. Eu tenho que ter um líder, e eu tenho que ter como um pregador, que Deus me deu graça de ver essas coisas, eu tenho que ter um povo a quem falar. Se você não gosta de ouvir, você está perdendo tempo, porque isso nunca foi enviado para você que não gosta. Isso foi enviado para quem pode saber que sempre Deus está operando através de um ministério. Deus não tem 2 nem 3 ministérios. Todos os ministérios estavam sujeitos à palavra que Deus operou nos dias de Pedro e de Paulo. Todos os ministérios têm que estar sujeitos ao que Deus operou nos dias de William Branham. E nos dias da noiva, todos os ministérios têm que estar sujeitos àquela mensagem que Deus está dando naquele dia, porque Deus não é 2 homens, nem 3, Deus é um. Da forma que Deus é, você tem que perceber que é a maneira que Deus fala. Se ele fosse 2, ele falava por 2. Mas como ele é um, ele só fala através de um. Sempre foi assim. O eleito é que vai encontrar esta forma certa. O eleito vai identificar. Este tem a mensagem de Deus. Este não tem. Então não vou maldizê-lo. E ele não tem a palavra? Deixe em paz. Vou seguir quem tem a palavra. Isto aí é o Filho de Deus que deve fazer. Amém. O parágrafo 261 da mensagem do Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. E quando você vê a palavra sendo manifestada, quando você vê a palavra sendo manifesta, isto é, a palavra sendo revelada em carne humana, você já viu em algum lugar Apocalipse 10, de 8 a 11, revelado em algum homem? Se já viu, prossiga lá. É com aquele pensamento. Se você não viu, então procure onde a palavra tem sido manifesta para você poder ver Deus. E nenhum de nós precisamos ser um santarrões para as pessoas poderem ver Deus. Nós simplesmente temos que obedecer à palavra. Nós só temos que pregar a mensagem e o povo segue aquela mensagem e vê Deus. Eu vou passar por isso. O quê? Porque Abraão identificou Deus com a maior facilidade.
Na primeira vista, ele diz, um é Deus. 2 ali não é, mas um é Deus. Se tiver 3 homens na terra, Deus está trabalhando através de um só. Só cego que não vê isso. E no tempo de William Branham, a verdade é que tinham 3 homens, mas Deus estava operando com a sua noiva através de um só. Apocalipse 10, 8 a 11. A noiva é um ministério. João tinha esse ministério. Comeu o livrinho. Quem foi que comeu o livrinho? Então você já sabe qual o líder da mensagem na hora, para não ter divergência de pensamentos. Tem que ser igual o irmão fulano pensa, tem que ser igual o irmão Rogério pensa, que é o irmão Rogerinho, lá do sul. Tem que ser igual o irmão Rogerinho pensa, tem que ser igual o irmão Norivan pensa. Não. Você já está formando 2, 3. Deus não é 3. Deus não é 2. Você tem que ver Deus trabalhando através de cada um de nós. Mas você vai identificar que aquela mensagem dá um posicionamento para a igreja. É uma mensagem. Sempre é uma mensagem. O mensageiro e a sua mensagem são um, diz o profeta. Então, você tem que saber, de onde veio essa mensagem? Aonde veio a mensagem que o Cordeiro saiu do trono? Onde veio a mensagem que Deus tem um novo nome? Está na Bíblia. Brana falou. Sim. Aonde ela se despertou? Como você ficou sabendo? HM faz parte do nome de Deus. Brana é o seu nome. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem seu nome? Não era um anjo que estava falando com o irmão Brana. Eu leio a mensagem parado na brecha, eu não vejo um anjo falando com o irmão Brana. Lá está dizendo assim, o Senhor disse. Era Deus falando com o profeta. Quantas letras tem seu nome? 7. BRANHAM. Agora, irmãos, essa luz... Eu quero que, se vocês pudessem entender, nós não podemos falar as coisas. Amém. 261. Eu vou fazer aqui no irmão Brano, eu ia dizer algo, mas eu sinto dirigido a parar por aqui. 261, desvelar de Deus. E quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai. Irmão Brana não está falando lá dos dias de Jesus. Porque lá eles viram a palavra manifesta e viram um demônio. Eles não viram o Pai. Quem viu o Pai foi o eleito. E a palavra estava manifesta, mas eles não viram o Pai. Tem gente que já nasceu para ser cega. A palavra está diante dos seus olhos. Você está vendo a palavra. E a palavra manifesta Deus. E quando você vê aquela palavra manifestada em carne, você vê o Pai. Está aqui, ó. E quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai, Deus. Porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus. Os selos é Cristo, então Cristo é Deus. E a palavra manifesta é Deus, Ele mesmo, tomando a sua própria palavra e manifestando-a entre os crentes. Deus pega a sua palavra. Bom, Deus pegou a palavra de Malaquias 4, Zacarias 14, 6 e 7, Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele pegou a sua palavra de São Lucas 17, 26 a 30, de Mateus 17, 11, de Atos, capítulo 2, e manifestou no seu dia. Capítulo 3, verso 19 a 21 de Atos, e manifesta no seu dia, que os céus contenha até o tempo da restauração de tudo.
E aí veio a restauração de tudo, já está quase na hora de tudo mudar até o céu, que tinha que conter-se até a restauração de tudo, e a restauração de tudo já aconteceu. Está só faltando o cumprimento de tudo, porque tudo já foi restaurado. Como tudo tem um tempo, o nosso corpo já foi restaurado, mas tem o tempo. No abrir e fechar de olhos, nós subiremos a encontrar com o Senhor. Agora, ante a última trombeta, é a última mensagem, é o último selo, diz o profeta. E qual é o tempo da última mensagem, do último selo? É o tempo do irmão Brana até na hora do rapto. Esse é o tempo do sétimo selo. É o tempo da sétima trombeta aos gentios. E quando você está ante, quer dizer, na presença dessa trombeta, dessa mensagem, a gente pensa que é apenas na presença de um homem, mas a mensagem, já desde 63 até agora, mais de 40 anos, a mensagem está em pleno funcionamento, e você está ante a presença do sétimo anjo, da sétima trombeta. E cada um de nós devemos perceber agora, quando vemos a palavra manifesta, vemos Deus. Então nós podemos dizer, ele era Deus. Ele era Deus. Ainda não cheguei lá ainda. Nada pode fazer viver a não ser os crentes. Nada pode fazer a palavra viver se não for crente. É aquele que crê. Crente é aquele que crê. Não é porque tem o nome de crente, não. Que se for ter nome de crente, crente é mal pagador, crente não cumpre com seus deveres. Não é isso, não. É aquele que crê na palavra. É aquele que vê a palavra manifesta de ouvir o Pai. Mas como você viu o Pai? Em Jesus. Aí no entardecer, eu vi o Pai. Onde você viu o Pai? Em Brana. No tempo da noiva, eu vi o Pai. Onde você viu o Pai? É a palavra da hora. É a mensagem do momento. Onde você vê o Pai. O Pai está em algum lugar. O Pai não está em espírito. O Pai está em carne. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção agora, porque eu vou ter que ler essa parte. O irmão Branco está fazendo uma oração. 133, em diante da mensagem, eventos esclarecidos pela profecia, tradução de Goiânia. Ó Senhor Jesus, venha no nosso meio, não passe por nós. Venha, fique toda a noite conosco, até que esta noite termine. Então deixe-nos ir contigo amanhã, para que possamos te conhecer no poder da tua ressurreição, e o teu amor e graça e misericórdia possa estar conosco. Ó Deus eterno, conceda estas coisas. Sabemos que somente Deus pode concedê-las. Na solenidade desta hora, vamos dizer isto: Deus nosso Pai, nossa carne é um pobre tabernáculo para ti. Aí ele pensa assim, ai, Deus tem que vir morar em mim mesmo, porque eu estou no jeito para Deus morar. Deus não pode morar, tem que ser que nem Brana assim, ó. Vamos dizer assim, nosso Pai, nossa carne é um pobre tabernáculo para ti. Eu não sou digno de comportar-te, não sou digno de ter-te, mas Senhor, que a tua santa graça e o teu santo Espírito venha agora. Limpa-nos de cada dúvida e de cada embaraço. Limpa-nos de cada dúvida que os selos foram revelados, de cada embaraço. Para que eu possa crer que tudo isso já cumpriu. Quando eu vi o sétimo selo, carne, eu vi o Pai. Quando eu vi um homem em carne, eu vi o sétimo selo. Quando eu vi um anjo na nuvem, no sétimo anjo, eu vi o representante do sétimo selo.
Quando eu vi que ele desceu para a terra, eu vi o sétimo selo em homem. Quando eu olho na nuvem, eu vi o anjo forte na nuvem. Mas quando ele desce do céu e com o pé direito pisa no mar e o esquerdo na terra, eu vi o anjo forte em brana. Olha onde está o anjo forte. As pessoas não acompanham. E depois eu vi o anjo forte com o livro na mão. Mas logo eu vi o sétimo anjo com o livro na mão. Já não é mais o anjo forte, é o sétimo anjo. Por quê? Porque o anjo forte está agora tomando o livro dentro de um corpo de carne, chamado brana, e tomou o livro aberto. O anjo forte trouxe o livro aberto. Brana, sétimo anjo, não recebeu livro fechado e nem fechou para nós. Quanto mais ele pregou, mais abriu. Aleluia. Limpa-nos de cada dúvida e de cada embaraço, cada suspeita e cada forma e cepticismo que haja em nós. Que possamos ser livres, sem uma dúvida, sair e confessar audazmente como Pedro: Tu és o Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que a Tua palavra é verdade, é a verdade, Senhor. Que possamos ver, antes de começarmos esta fila de oração, Senhor, e faça a Ti mesmo conhecido para nós. E como Tu disseste, como foi nos dias de Ló, quando Abraão, aquele grupo escolhido, esperando pelo filho prometido, Ló estava lá embaixo, ouvindo um moderno Billy Graham e um Oral Roberts, naquela organização denominacional, lá embaixo, como uma nação. Mas Abraão era um peregrino, sem nenhuma organização, exatamente como este grupinho peregrinando na terra e que ele tinha que herdar. E os mansos herdarão a terra. Um dia, sob a sombra de uma árvore, enquanto eles estavam sentados descansando, Deus desceu na forma de um homem. 2 anjos desceram até Sodoma e Deus, em carne humana, provou o que ele era. Ele disse: Abraão, onde está tua esposa Sara? Poucos dias antes daquilo, ele era Abrão e Sarai, não Sara, princesa, e tu a chamarás pelo seu nome de princesa, a filha de um rei. Tu chamarás Abraão por um nome Abrão, pai das nações. E tu disseste: eu te visitarei. Deus, como o coração daquele profeta deve ter saltado. Ele soube quem tu eras imediatamente. Não é de se admirar que ele lavou os teus pés, trouxe comida que ele tinha, o melhor, e colocou diante de ti. Ele sabia que era Deus ali. Quando você dá tudo que você tem, você dá o melhor. Quando fala dar o melhor, as denominações estão aí: dá sua casa, dá seu carro. Não. Quando você dá o melhor, dá sua vida, dá seu corpo. Esse tabernáculo não é digno de possuir-te, mas estou aqui, eu quero te receber. Abraão sabia, ele era Deus ali. Abraão trouxe carne para ele, Abraão trouxe bolo para ele, Abraão trouxe manteiga para ele, Abraão trouxe água para lavar os pés dele. Abraão sabia, isso é Deus. Mas não pode ser, o pé está sujo, é Deus. Abraão sabia, ele está andando nessa terra minha aqui agora, ele é Deus, eu vou dar o que comer para ele. Tem algum crente aí que tem coragem de dar água para Deus, trazer água para lavar os pés de Deus, mas você não sabe quem é Deus. Abraão sabia que ele era Deus. Abraão dizia: eu dou o que eu tenho.
Pegou a melhor vitela, carninha mole, macia. E deu para Deus. Eu vim trazer isso aqui. Eu sei, isso é Deus. 2 já saiu da minha casa, já desceu lá para Sodoma, mas Deus ficou comigo. Abraão. É difícil o povo crer nisso, mas isso daí é o que o irmão Branco disse. O que aconteceu com Abraão é o que acontece conosco. Deus ia repetir aquilo que aconteceu com Abraão. Deus ia repetir no entardecer. O entardecer foi o ministério do profeta. E ali Deus estava ali outra vez. Eles caçaram com Deus. Já pensou Deus respeitando as leis do país? Matando só a quantia de animal que aquele país dizia que podia matar? Correndo a velocidade que aquela lei daquele país dizia que é 80 milhas, então é só 80. Você já pensou Deus? Deus veio fazer isso tudo para nós, para dar exemplo, para nós como esposa de Cristo agora, obedecermos esta palavra, andarmos de acordo com esta palavra e também fazer o que Deus fez, porque Deus estava num homem, hoje Ele está no corpo de crentes. Esse corpo de crentes só reconhece que a palavra foi trazida à luz neste dia da noiva. É isso que você reconhece. Não tem que endeusar mais ninguém. Simplesmente reconhecer a palavra de Deus que estava escondida, Deus que os selos foram revelados, agora foi trazida à luz nesta era da noiva. Amém? Ele sabia que ele era Deus ali. Então ele disse: onde está Sara? Como ele não soube? Abraão lhe disse: ele está em uma tenda, ela está em uma tenda atrás de ti. E tu disseste o que ia acontecer, e ela em seu coração duvidou disto. Se a igreja duvidar, mas se tiver um Abraão ali, um pastor Abraão, pode salvar essa igreja. Abraão salvou Sara, porque ela era verdadeiramente do ministério dele, ela era esposa dele, ela tinha até sangue dele, ela era irmã dele, por parte de pai e não de mãe. Isso é o que a igreja e Cristo. Você tem o mesmo sangue de Cristo, e aquilo que verteu no Calvário para te salvar. Você não tem a química no seu corpo, não, nem nas suas veias. Você tem a vida que saiu no Calvário. É a vida que você tem, não é a química. Tem gente engastalhada com a química. Deus está na vida que saiu da química. Tem que terminar. E tu disseste o que ia acontecer, e ela em seu coração duvidou disto. Tu disseste a Abraão, porque Sara duvidou disto, dizendo em seu coração: isso não pode ser, é alguma coisa muito difícil para Deus. Você está entendendo? Até agora o irmão Branco está orando. Ó Deus, Jesus, o Deus manifestado da palavra, tu disseste, como foi nos dias de Sodoma, o mundo estaria naquela condição pouco antes da destruição do mundo gentílico, a dispensação gentílica. Aqui estamos completamente sodomitas. Então tu disseste que o Filho do Homem, o qual é sempre referido como um profeta, seria revelado naquela hora. Cumpra as tuas palavras, ó Deus. Nós, teus filhos crentes, esperamos com corações sinceros. Dá-nos fé, Senhor, que quando tivermos a fila de oração e as pessoas creiam, é tempo do entardecer, Pai. Que as luzes do entardecer do Filho de Deus, aquele que era e que é e que há de vir, manifeste-se a si mesmo através da profecia que ele fez no nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos crer que ele manifesta em qualquer tempo. Agora
é hora dele manifestar, é o tempo da noiva. E, irmãos, a coisa ficou pior. Depois de 40 anos que Deus operou nos Estados Unidos, no Brasil, a coisa está pior. A falta de crença na palavra está pior. A falta de crer na mensagem do profeta está pior. Mas graças a Deus, podemos crer e ver. Deus está aí. Deus está, é nessa mensagem. Você tem que notar isso. Isso daqui é a verdade de Deus. Deus está aqui. Abraão olhou assim e disse, ele sabia que era Deus ali. Abraão sabia. Se você escuta uma mensagem, você deve identificar aquela mensagem. Você sendo um filho de Deus, você vai identificar aquela mensagem, se ela é de Deus. Se ela não é de Deus, você não vai sentir nada por ela, se você é de Deus. Aí ela não é de Deus, você não vai sentir nada por ela. Tem muita gente que não sente nada pelos selos, não sente nada pelos trovões, não sente nada pelo novo nome e diz que são da mensagem. Eles não sentem nada. Se você fala em trovões, em selos revelados, que tudo já foi revelado e que Deus tem um novo nome, e que o próprio irmão Branham diz, por que temes então? Um gentil levaria o seu nome. Qual foi o gentil que levou o seu nome? Branham. HM. Qual foi o gentil? Não foi Billy Graham, foi William Branham. Billy Graham levou o HM natural. Do homem no mundo, nas religiões. É o HM também, mas tem o HM de Deus. Quem foi que levou? Branham. Quem é que leva hoje? Nós. Somos os bramitas desse dia, reconhecemos isto. Não importa o que os outros falem, nós sabemos quem veio fazer esta obra e trazer esta mensagem foi Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo momento que nós nos aprazemos em sua verdade, pois só a sua verdade pode manifestar alegria, prazer, satisfação da vida. Muito obrigado, Senhor, que cada irmão, cada irmã alcance mais desta luz, essa luz do céu, esta luz do entardecer que está dando-nos força para viver até nessa madrugada que já está quase amanhecendo o dia, para que a noiva saia e vá para a glória. Senhor, estamos aqui suplicando, ajuda meu irmão, minha irmã, aqueles que crêem, Senhor, porque não adianta eu pedir para o Senhor ajudar todo mundo, os que não crêem, porque não tem jeito, o Senhor só pode abençoar aquele que crê. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eles não podem crer, como o Senhor pode abençoá-los? Mas aquele que crê, abençoa com a cura, abençoa com a salvação, abençoa com a revelação da sua palavra, abençoa com o poder do seu novo nome, nesse dia final, na sua última manifestação aos gentios. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus e lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador desejo ver, oh que alegria terei um dia em ver Jesus meu Rei. Oh quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor e
face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de gozo e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu